A pergunta que não quer calar: Botafogo ou Flamengo? Quem investiu mais na temporada 2024? Vou falar para vocês, hein? É dinheiro, hein? Que não acaba mais, rapaz. Olha aí. Na tela para vocês. Botafogo, 390 milhões. É dinheiro, hein, ô Rodrigo, PVC? Meus amigos, é muita grana. Thiago Almada, 122 e Luiz Henrique, 99 milhões. O que o Textor vai fazer com esses jogadores em janeiro, hein? Essa é uma boa pergunta. Rodrigo PVC, por favor, Rodrigo. Então, primeiro o número 390 já está atualizado com o Vitinho, né? Que é o lateral direito que o Botafogo está contratando aí do Burnley, né? Então já é. E aí a gente vai mostrar depois os 390 milhões correspondem exatamente ao que foi a receita do Botafogo inteira do ano passado. Então mostra o tamanho do dinheiro que foi gasto nesse ano inteiro, não é só nessa janela, mas nesse ano inteiro. Eu consegui fazer esse levantamento inteiro, mas assim. Me acredito que é a maior janela, maior investimento de um clube no ano na história do futebol brasileiro. Não vejo nenhum outro, nem na época, só se a gente tiver que atualizar, né, PVC? Parmalat, de repente, MSI, aí talvez se tiver inflação, a gente conseguisse chegar a um número parecido, mas fora isso, é o maior investimento de um clube num ano no futebol brasileiro, esse do Botafogo. Muito com recursos do seu dono, né? Não são recursos gerados ainda pelo Botafogo, são recursos investidos pelo seu dono. Você já estava falando o que vai ser feito dos jogadores, o Thiago Almada vai para o Lyon, tem essa coisa da holding, né? Eagle Holdings, né? Que detém o Botafogo, é dona do Lyon, é dona de uma parte do Crystal Palace, do RB Molenbeek, na Bélgica. Então, é meio dentro dessa lógica esse investimento aí recorde para o futebol brasileiro. Perfeito. Que dinheirama, hein, PVC? Caramba, é muita grana, amigo. E é engraçado, eu diria assim, mesmo que você considere lá o Parmalat, os valores eram diferentes. Não é que a Parmalat não fizesse um investimento proporcionalmente à época semelhante, mas é que o tamanho era diferente. Quando começa o investimento da Parmalat em 92, e principalmente a janela de 93, eu lembro muito dos valores da época. O Edmundo foi o jogador mais caro da história do Brasil ao ser contratado pelo Palmeiras do Vasco por US$ 1.800.000 em janeiro de 93. O Edilson custou US$ 1 milhão, o Roberto Carlos custou US$ 600.000 e o Antônio Carlos US$ 500.000. Na época se falava em dólar, porque a economia estava dolarizada antes do Plano Real. Então, mesmo as empresas multinacionais no Brasil faziam orçamento anual em dólar, porque você tinha que planejar com inflação 80% ao mês, você fazia em dólar, porque você sabia que tinha uma base real do que ia acontecer ali. Se você pensar em US$ 1.800.000, mesmo com inflação, não vai dar o que está acontecendo hoje. Não se trata disso. É o período de maior capacidade de investimento do Brasil, dos clubes brasileiros. Você pega das 4 maiores transferências da história do Brasil, e aí eu não estou atualizando o Vitinho, mas assim, Thiago Almada, Alcaraz, Luiz Henrique, que são 3 deste ano. 2 do Botafogo e uma do Flamengo. E tem o De La Cruz, né? Que está aí pelo menos próximo, né, PVC? Está pertinho, está pertinho. O De La Cruz vem, o Gerson vem na frente do De La Cruz ainda. Depois o De Arrascaeta atualizado, o De La Cruz hoje com 77,7, o cálculo que eu estou vendo aqui, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o oitavo mais caro. Veja que o mais caro do Brasil em janeiro, o mais caro da história do Brasil, depois a gente fez a conta da atualização do De Arrascaeta, porque teve pagamento na renovação do contrato e tudo mais, de quanto pagou mais para o empresário e para o clube. Mas das 10 maiores contratações do Brasil na história, 4 são neste ano. E a gente não está vendo isso acontecer no cenário de pensar, bom, o Brasil está produzindo para isso. O Flamengo está,
né? É o que o Rodrigo está dizendo. O Flamengo justifica as contratações, os investimentos pela receita dele. O Botafogo ainda não. O Botafogo é o investimento inicial de que você está botando dinheiro e torcendo para o John Textor não virar Emil Pinheiro. Esse é um ponto fundamental, né, na questão, que é o investimento que é feito sem ter escopo para isso, né, sem ter receita para isso. Agora, isso não me parece que seja ou que não é um problema e nem me parece que será um problema em terras brasileiras, né, Rodrigo? Tem alguma articulação nesse sentido? Não, não, hoje é legal. É Não, isso. em outras ligas você tem essa regulação, né? A gente sempre fala, o que é fair play e tal, não sei o quê. Fair play é você criar regras para que o futebol seja financiado pela geração de dinheiro do próprio futebol e não geração de fora, ou seja, dinheiro que vem de outros negócios sem limites, né? É isso, no final das contas, você pode criar um monte de mecanismo, mas é essa a lógica, né? E hoje não existe isso no Brasil, e até justifica um pouco essa operação do Botafogo, porque a gente sabe que o Textor está sofrendo uma pressão lá na França, né, com o Lyon, porque o Lyon tem que fechar essa operação dentro do fair play da França. Então, aqui no Brasil, ele tem uma liberdade para fazer esse tipo de operação. O Almada já veio com um encaixe para ir para a França no fim do ano, né? Então, tem uma lógica dentro da holding dele de clube, mas hoje não existe, e a não ser que os clubes trabalhem por isso, e que eu não vejo nenhum movimento nesse sentido, não existe nenhuma limitação, pode-se fazer esse tipo de operação. E aí a gente vendo o Flamengo, aí já incluindo também o Gonzalo Plata, né? Então atualizamos desde ontem 307 milhões. Como a gente tinha falado, se vocês lembrarem nos programas lá atrás, o Flamengo não ia investir forte no meio do ano. Ele tinha pouco Sim. dinheiro, era 3 milhões de euros. A gente fez um programa aqui mostrando que quem acompanha o programa pode achar que a gente é maluco, né? Porque a gente estava dizendo aqui, o Palmeiras vai gastar muito mais no meio de ano, e o Flamengo agora não vai ter tanta força e tal, não sei o quê. E realmente ele tinha 3 milhões de euros. De repente, faz um gasto como esse do Carlos Alcaraz de quase 18 milhões de euros, mais o Gonzalo Plata, né? E outras negociações como o Michael, Alexandre foram luvas, então não entram nessa conta. Mas por que aconteceu isso? Isso é bom dar uma explicação. Conversei com as pessoas do Flamengo. Questão de contusão, né? As contusões do Vinha e do Cebolinha, e o clube constatou que com o calendário atual não é possível tocar um elenco que eles consideravam suficiente, com 2 jogadores para cada posição, como era feito e como é feito no mundo, né? Feito na Europa. Como no Brasil você tem essa carnificina em agosto, setembro, que os times vão se esfacelando, no caso do Flamengo mais do que os outros atualmente, tem outras questões, enfim, constatou-se que tinha que se fazer uma operação, então foi feita uma reforma grande no orçamento. Reforma ainda não foi readequado, mas o que o Flamengo pensava em gastar em orçamento, ele multiplicou muito, fez um gasto agora de um pouco mais de 20 milhões de euros, que não estava previsto, e que obviamente, você vai ter que fazer ajustes para isso caber. O clube tem dinheiro? Sim, tem uma dívida baixa, provavelmente vai ter venda, isso já ouvi do clube, que provavelmente vai ter venda ou agora ou no fim do ano. O Wesley é um jogador que pode estar nesse caminho, o Lohan, enfim, tem jogadores que podem eventualmente sair para cobrir uma parte, mas você vai fazer uma readequação do orçamento e provavelmente investimentos que seriam feitos no ano que vem não vão ser feitos, porque você entrou muito mais forte nessa janela por conta desses motivos, contusões e uma constatação de que com o calendário posto, o clube não ia chegar a lugar nenhum com o time se esfacelando fisicamente. Então, mudou muito a conta do Flamengo para esse ano. Era um clube que ia investir 3 milhões de euros. Você pensar, ele só estava pensando em contratar o Marco Antônio, que acabou no São Paulo, né? Era a única contratação que o Flamengo estava pensando em fazer no meio do ano. E acabou com 4 jogadores, sendo que 2 deles com aquisições caras e outros com luvas pagas, enfim, que é o caso do Alexandre e do Michael. Então, o mais caro é o Alcaraz, que é o recorde de contratação do Flamengo. O jogador que o Flamengo estava tentando há 3 anos.
e que aí tem como é um jogador que sai da Premier League, tem esse valor bem alto para retornar ao Brasil, em torno de 110 milhões de reais. De fato, ele bate o próprio recorde, não bate o recorde de contratação, por conta dos investimentos feitos pelo Botafogo. Eu acho que o Almada ainda está na frente, né, PVC? A gente teria que fazer a conversão de euro aqui, mas o Almada é mais caro. O Almada foi feito em dólar, e é isso que o PVC está falando. Depende do mercado, né? Como o Almada veio dos Estados Unidos, o preço dele é em dólar. Como o Alcaraz veio da Europa, o preço dele é em euro, né? Então tem essas questões o mercado argentino e americano trabalham com dólar e o mercado europeu trabalham com euro. Mas se a gente pensar na conversão no dia da compra, que tudo bem, tem sempre uma dificuldade, a gente nunca tem o valor exatamente divulgado, mas o que está se trabalhando a gente está trabalhando com 137 milhões de reais do Almada e 110 milhões de reais do Alcaraz. E trabalhando com 92 do De La Cruz, o Gerson é 92,2 do ano passado, dos 5, eu falei dos 10, mas então eu vou refazer a conta que eu fiz agora há pouco. Dos 5 jogadores mais caros da história do Brasil, considerando esse valor que a gente está vendo aqui do De La Cruz, 92 milhões, 4 dos 5 mais caros da história do Brasil foram contratações neste ano de 2024. Esse valor do De La Cruz eu tirei do balanço do Flamengo, porque como já passou a operação, ele tem registrado, então ele é mais preciso do que todos os outros, digamos assim, né? Tem essa vantagem, talvez, porque é uma operação já mais antiga. Olha, o técnico do Botafogo, eu sei o nosso programa é de finanças, mas vocês vão entender onde eu quero chegar. O técnico do Botafogo, o Arthur Jorge, disse recentemente, eu fiquei com isso na cabeça, que o ideal com a escola, da onde ele veio, escola europeia, é você trabalhar com 2 jogadores por posição, e aí mais 3 ou 4 da base, para você manter o grupo competitivo e tal. Só que ele disse: bom, mas aqui a gente tem que se adaptar, eu precisei me adaptar à realidade do ambiente, do país onde eu estou. Essa é um mantra do Abel nesses 4 anos aí, 2 jogadores de posição. Me parece que o Tite entrou nessa onda, mas Massa, mas você está falando de montagem de elenco, programa de finanças. Ora, pois, impacta diretamente nas finanças, porque chega na hora que os caras não podem jogar. O Flamengo teve jogadores na Copa América, muitas contusões musculares no Flamengo e no Palmeiras também, que a contusão muscular no Palmeiras era um negócio muito raro. E os times estão todos. O São Paulo perdeu o Ferreirinha, os times estão perdendo jogadores. Isso impacta no dinheiro, PVC, porque não é possível que a gente não vai conseguir fazer um calendário mais razoável para que os clubes não tenham que investir e socorrer praticamente seus elencos. E aí, o que acontece? Cai o nível do futebol. E a gente reclama: mas o jogo no Brasil não é tão bom. Claro que não é. O cara acabou de chegar, saiu do aeroporto, vai para o campo. Embora tenha uma questão Tem a questão também, tem a questão que você falou, sai do aeroporto, vai para o campo por causa do Michael, que já está machucado. Mas tem um outro lado, né? Que assim, você pensar que quando a Europa. Eu estava na casa do Fernando Calas ontem assistindo o sorteio da Liga dos Campeões, e o Calas estava tentando entender o sorteio, eu estava tentando dizer para ele: não, Calas, o sorteio é da tabela do time. E um time para ser campeão da Liga dos Campeões pode jogar 17 vezes. Cara, a Europa imita o Brasil às vezes, né? Quando o Maradona foi campeão do mundo em 86, ele jogou 34 partidas na temporada. E os caras estão jogando, nessa temporada pode jogar 67, 68. Não, acho até que não vai jogar, porque talvez o campeão da Champions não jogue Copa da Inglaterra, enfim. Mas tem umas coisas que são muito malucas. Eu acho que tem uma coisa também que o Abel trabalha nesses últimos 4 anos mesmo, e o Abel eu acho que é um valor importante de se considerar, porque ele teve sucesso nesses 4 anos, ele ganhou título nacional ou internacional nesses 4 anos, falando sobre trabalhar com grupos de 24, 25, e quando ele mudou um pouco, ele mudou para 26 jogadores, mais os 4 bolsas, que ele chama de jogadores bolsas, que são os que descem e sobem. Vem participar dos treinos dos principais, do profissional, eventualmente joga uma partida do profissional e desce para a base. Eu não tenho certeza se o Flamengo teria essa política hoje
se não houvesse uma contingência de 2 fatores. É claro que o Flamengo está... Os casos do Alexandro e do Michael são claros de substituições de jogadores machucados. Perfeito. Mas uma hora os jogadores machucados vão voltar. E aí você vai ter um elenco que vai estar mais inchado. Eu acho que o caso do Alcaraz é o caso de uma negociação que vinha em curso há um tempo, o Flamengo queria fazer e que agora deu certo, então venha. Perfeito. E o Plata também um pouco assim. Mas eu não tenho certeza, Rodrigo, se não houvesse 2 contingências juntas, que são o ano passado sem título e este ano eleitoral, se o investimento nesse meio do ano teria se saltado por essa percepção de agora. Ou se o Flamengo seguiria no seu trilho, dizendo, não, a gente consegue ganhar alguma coisa importante aqui e a gente não vai inchar o elenco para o ano que vem. Não dá para ter certeza disso, ninguém vai dizer isso taxativamente, né? É isso que você está falando, ninguém vai dizer, mas o raciocínio faz sentido, né? É óbvio que o fato de ter uma eleição no fim do ano e de não ter título no ano passado, eu acho que tem. E eu acho que o movimento do Botafogo e do Palmeiras, de contratarem forte, acaba pressionando o clube para aumentar o gasto. Agora, uma observação que eu ia fazer em cima do que o PVC falou, que você está falando da questão da Champions League, imitando o Brasil e aumentando o número de jogos. Jogo é ativo. O que significa? Sim. Quanto mais jogo você tem, mais dinheiro você ganha, organizando a competição. E aí, por isso que eu iria fazer um raciocínio aqui sobre o calendário. A gente já fez uma matéria aqui mostrando que quando você tem um calendário com mais estadual, tal, você tira dinheiro dos clubes, porque você tira os jogos mais valiosos. Claro. Né? Você quer... Claro. Massini, você está sem microfone. Isso. O Flamengo divulgou agora uma nota, foi constatada a lesão muscular no Michael e também no De La Cruz. Segue, por favor, que essa notícia acho que é importante. Perfeito. Então, é ativo. Então, a gente já falou aqui, calendário tira dinheiro dos clubes ao botar jogos de menor valor, que são do estadual, em detrimento dos jogos de maior valor, que são Libertadores, Brasileiro e tal. E aí, o calendário também, isso é que é o raciocínio que ia fazer, também obriga uma despesa maior do clube. Porque a gente está falando aqui, você tem que ter um elenco mais encorpado para aguentar o calendário. Então, ele pressiona as finanças dos clubes dos 2 jeitos. Reduz a receita e ele aumenta a despesa. Então, você pensar sobre o ponto de vista do gestor de clube, ele deveria estar sentado hoje com a CBF para discutir isso aí e tentar resolver uma questão para poder reduzir a sua quantidade de dinheiro gasto e conseguir um equilíbrio maior de finanças. Claro. A janela que a gente está vendo é esse impacto no aumento de despesa por conta do calendário, assim como você tem o impacto de redução de receita. Então, é um prejuízo nas 2 pontas financeiras dos clubes. E não estou falando que a janela é só por causa disso, ela tem a ver com essa força do futebol brasileiro, no caso do Flamengo orgânica, e no caso do Botafogo por conta da SAF, do seu dono e tal, mas que é uma novidade, mas tem esses aspectos que a gente tem que considerar aqui, que poderiam ser bem mais benéficos para o futebol brasileiro se fossem trabalhados melhor, né? Só uma coisa importante para dizer sobre isso. A questão do calendário, ela é muito óbvia e todo mundo já entendeu qual é. É a seguinte: os clubes pequenos precisam ter 10 meses de atividade, mas não à custa da escravidão dos grandes. E isso está claro. Todo mundo sabe disso. Então, você precisa ter estadual para os pequenos, mas sem jogar os grandes. Isso tem que resolver. É uma questão, a partir do momento que você tem quase já um consenso, depois de 30 anos, tem um consenso de qual é a razão do calendário, só não resolve por efeito político. A política é que tem que ser colocada de lado, porque a razão econômica precisa prevalecer. Se não a técnica, a tática e o melhor espetáculo, a econômica. Vamos embora, estou com vocês nessa aí. Rodrigo, fala lá, para a gente caminhar. Aí mostrando a receita do ano passado, né? Do Flamengo foi em torno de 1,4 bilhão.
Então, você pode discutir 300 milhões de investimento para o clube, assim, ele aumentou do que ele tinha de gasto, mas está dentro do escopo, né? O Botafogo investe 390 milhões, é toda a sua receita. Não existe histórico se você pegar lá na Europa, pode ter um ou outro caso, mas são clubes desequilibrados que investem o valor inteiro da receita do ano anterior dentro em contratação. E aí embaixo a questão que tem um extra, né, da venda da Liga Forte União, no caso de 165 milhões. Isso é uma coisa importante porque não só no Botafogo, mas em outros clubes, isso turbinou os investimentos. A gente daqui a pouco vai falar do Fortaleza e teve a ver com isso, né? Quer dizer, você teve uma receita extra, então você teve um aumento de gastos com contratações também nesse ano, também por esse fator. Não foi só isso, mas teve esse fator também.